Bom, já são 8h32, então vamos começando aí a aquecer nossa aula. Meu nome é Elissandra da Mata, sou coach psicóloga. Eu já ainda vou contar um pouquinho da minha história para vocês, não se preocupem com isso. Ótimo, tem pessoas aqui entrando, sejam bem-vindos, todo mundo. Então vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre 8 passos para você tirar suas metas do papel, certo? Muita gente tem dificuldades de tirar as metas do papel, justamente porque cometem, às vezes, erros simples ou porque tem alguma coisa aí impedindo, né? Algo mais profundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Primeiro, eu gostaria de introduzir aqui com vocês, perguntando aí para quem já está online. Vocês estão, quem está aí comprometido 10 com essa aula de aprender mesmo, executar e tirar as metas do papel? Comenta aí para eu saber se você está comprometido 100% mesmo de aprender esse conteúdo que a gente vai falar hoje. Digita eu aí nos comentários para eu já ver a carinha de vocês, para a gente já interagir e para eu ter certeza que tá tudo bem. Ah, bacana. Tá chegando os comentários aqui para mim. Ótimo. Aline, Edilene, Vinícius, Ana, Lediane, Alessandro, ótimo. Porque eu vou precisar mesmo do comprometimento de vocês. Tudo que a gente aprende, todo conhecimento que a gente aprende, ele é valiosíssimo, né? Mas ele de nada serve se a gente não praticar. O sábio, a pessoa que ela é sábia, ela pega o conhecimento que adquire e coloca em prática, e vai para ação, e realmente realiza aquilo que aprende. Agora, muitas pessoas pensam que a pessoa sabe é aquela que sabe de tudo, né? Mas não adianta nada você saber de tudo e não colocar as coisas em prática. Então, hoje eu preciso que vocês estejam 100% comprometidos de anotar, de realmente aproveitar essas dicas e colocar em prática. A gente está aí no fim do ano, tem um ano novo começando aí pela frente, a gente sempre tem tantos planos, né, quando se inicia um novo ano, e muitos deles vão se perdendo, né, pelo caminho, vão se perdendo durante o ano, a gente vai procrastinando. Então, é muito importante que a gente saiba realmente colocar esses planos para fora, senão a gente vai se desmotivando, né? A gente vai perdendo aquela energia de realmente fazer as coisas acontecerem. Então, vamos lá. Bom, outra notícia que eu queria dar para vocês, rapidinho, é que tem uma surpresa para vocês no final dessa live, que é o sorteio de um mapeamento de perfil comportamental comigo. Nossa, gente, isso é um assim, presentão. Esse serviço meu custa caro, não é barato. Quem já pegou orçamento ou já fez sabe disso. Que é realmente um relatório de mapeamento de perfil comportamental com o seu perfil. É feito através de uma plataforma online. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você more. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar um exemplo desse relatório, só para vocês verem como vale a pena ficar até o final e participar desse sorteio, hein? Então, por favor, me digam aí se vocês estão vendo a minha tela. Todo mundo vendo a minha tela? Todo mundo está vendo esse relatório? Não? Então, peraí, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, sim, agora vai. Todo mundo vendo? Vamos esperar uns minutinhos para ver se vai. Se não der também, depois eu mando para vocês entenderem. Agora foi? Ótimo. Beleza. Deu um delay, né?
Essas tecnologias não são tão rápidas assim quanto a gente imagina. Então, se vocês estão vendo, ótimo. É isso aqui, é só um exemplo, tá? Essa tarja preta que eu coloquei aqui é justamente para que vocês não vejam aí o nome da pessoa, né? Eu protegi a pessoa, que foi a minha cliente que fez esse relatório, mas só para vocês entenderem, eu vou passar bem por cima. Aqui, por exemplo, a gente identifica qual é o talento da pessoa, o resumo do comportamento dela, como ela se motiva, como ela gostaria de ser gerenciado, como que o líder dessa pessoa tem que liderar ela para tirar o melhor dela, características que se destacam na pessoa, características que não se destacam na pessoa, como que essa pessoa se comunica, como que ela toma decisões, como que ela se planeja, se organiza, como que ela gerencia pessoas. E aqui é uma análise dos subfatores: determinação, automotivação, independência, sociabilidade, entusiasmo, autoconfiança, paciência, persistência, conexão, exatidão e perceptividade. Você vê que é bem completo. E é isso aqui que eu vou sortear no final da aula para vocês. Fechado? Então, eu vou voltar aqui para mim. Vocês estão me vendo de novo? Agora vocês têm que estar me vendo. Vou esperar aqui para ver se todo mundo responde que sim, se está me vendo. Ótimo, beleza. Tá vendo? A gente está aprendendo a mexer nessas tecnologias. Então vamos lá. Vamos começar contando a minha história. Eu quero contar para vocês. Primeiramente, deixa eu fazer um resumo aqui do que eu acho que é o principal que a gente tem que sair dessa aula. O que é tirar uma meta do papel? Não é simplesmente pegar essa meta e fazer ela acontecer ali na realidade e concretizar ela. Claro, isso é o sentido amplo de tirar uma meta do papel. Mas como é tirar uma meta do papel da forma que ela realmente tem que ser tirada, da forma mais assertiva possível? É economizando tempo. Hoje, tempo, gente, é o maior ativo que a gente tem na nossa vida, é o tempo. Tempo é impagável, ele não tem como mensurar, não tem como voltar, não tem como a gente comprar, não tem volta. Tempo realmente é o ativo é o benefício maior que a gente tem no mundo. Então, economizar tempo, ou seja, atingir as nossas metas da forma mais rápida possível, isso é um ganho que nenhum dinheiro no mundo paga. Então, economizando tempo, economizando energia, às vezes você faz um esforço muito maior para tirar aquela meta do papel do que realmente seria necessário você realmente fazer esse esforço. Então, o que é para mim uma forma correta de se tirar as metas do papel, que é o que eu trabalho com os meus clientes todos os dias e comigo mesma, na minha vida e nas minhas empresas. Uma forma que você economize tempo, economize energia e ainda agregue muito autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, se conhece, fica muito mais fácil de você tirar suas metas do papel. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor isso, mas eu sei que vocês devem estar pensando assim: nossa, Elis, parece bom demais para ser verdade isso aí que você está falando, né? Eu nem consigo tirar, quanto mais tirar com toda essa eficiência. Mas olha só, eu também pensaria isso se eu estivesse no seu lugar, se eu não tivesse comprovado isso comigo mesma, e eu vou contar a minha história aqui para vocês, e também com os meus clientes todos os dias, eu vejo como isso é possível. Por esse motivo, eu garanto para vocês que não é bom demais para ser verdade, é tudo questão de ferramentas, técnicas assertivas, e você estar munido com a munição certa ali naquele momento, tá bom? Então, essa é o resumo que eu queria falar sobre o que a gente vai fazer hoje. Muita gente, por exemplo, sabe planejar suas ações, mas não tem autoconhecimento. E o autoconhecimento impulsiona, né, essas ações. Às vezes a pessoa tem muito autoconhecimento, mas não sabe planejar direito as suas ações, né, para tirar essa meta do papel. Tem gente que tem as duas coisas, tem autoconhecimento, tem bom planejamento das ações, mas fica só no planejamento, não consegue realmente agir, não consegue ter foco de permanecer e realmente chegar aonde quer, né? E aí muita gente que chega lá, a maioria delas, eu posso garantir para vocês que chegam lá gastando mais tempo, mais energia
e com menos autoconhecimento do que realmente deveria, tá bom? Então, o fato não é chegar lá, é chegar lá da maneira mais assertiva possível, beleza? Então, fica comigo agora que eu vou te contar um pouquinho da minha história. Bom, eu sou psicóloga, para quem não sabe. Quando eu escolhi a psicologia, eu escolhi por um motivo muito único para mim, que era realmente a minha vontade de contribuir e ajudar a vida das pessoas. Eu sempre tive isso muito forte em mim. Então, eu escolhi esse curso por eu achar que estava em bastante congruência comigo, né? Com os meus valores e com o que eu queria contribuir para o mundo e para as pessoas. Eu achava lindo mesmo a profissão que encontrarem nelas mesmas e no mundo de uma forma muito singular e autônoma, a pessoa mesma encontrar suas respostas. Isso para mim sempre foi muito lindo. E eu realmente me encontrei nessa profissão. Eu comecei o curso, já sabia que eu estava no lugar certo e bom, durante toda a minha carreira, eu acabei me especializando e me apaixonando pela área organizacional, executiva, empresarial, ou seja, o ambiente de empresa mesmo, a forma que as pessoas se desenvolviam profissionalmente dentro das suas profissões, dentro das suas empresas, seus empregos, ou enfim, nesse ambiente profissional. Sempre foi a minha paixão. Então, a minha carreira foi feita toda nessa área. Eu trabalhei em grandes empresas como profissional de desenvolvimento humano, né? E essa sempre foi a minha paixão. Então, um belo dia, eu recebi uma oportunidade única de atuar assim na empresa dos sonhos. Aquela empresa humana que realmente valoriza o desenvolvimento humano, que te dá ali todas as ferramentas para que você faça o seu trabalho bem feito, que tem processos, que valorizam as pessoas, enfim. Aquela empresa dos sonhos. Uma empresa de nome grande, com possibilidades de crescimento. Eu me senti no céu, né? Pensem só. Toda a minha carreira feita nisso, era minha paixão e eu consigo essa oportunidade nessa empresa dos sonhos. E eu entrei nessa empresa dos sonhos com uma missão de implantar o departamento de desenvolvimento humano e eu trouxe tanto resultado para a área, justamente por conta dessas técnicas que eu me conhecia muito bem, eu me planejava muito bem e conseguia colocar ali as minhas atividades, as minhas metas da área muito bem. Justamente por isso, eu consegui, ainda muito jovem, com 26 anos de idade, um cargo de gestão nessa empresa. E não para por aí, não. Não foi de um departamento só, foi de 4 departamentos que eu geria, né? Que eu recebi essa chance, essa oportunidade de gerir por conta dos meus resultados. E aí, gente, eu utilizei exatamente essa técnica que eu vou mostrar aqui para vocês e no final, se você quiser aprofundar mais nela, fica comigo até o fim, que eu vou abrir aqui uma oportunidade única em primeira mão para vocês. Mas, justamente por conta dessas técnicas, eu economizei tempo. Com 26 anos, eu consegui atingir uma meta muito grande para mim, que era um cargo de gestão alto. Então, eu estava ganhando bem, realizada, com desafios novos, com 4 departamentos embaixo e apenas 26 anos. Nessa minha trajetória, eu treinei muita gente, eu formei equipe, eu implantei processos, eu implantei áreas. E chegou um momento que eu ainda tinha muito que crescer dentro daquela empresa. Eu estava já com oportunidades a galgar dentro dessa empresa de cargos maiores. Mas era uma relação que teoricamente estava funcionando, né? Você aí escutando, você deve pensar assim, nossa, mas estava tão bom, qual que é o desfecho dessa história? Pois é, estava tudo muito bom, teoricamente, era para eu estar sentindo que estava tudo perfeito, mas algo ainda me faltava. No fundo, eu ainda sentia falta de alguma coisa. E aí, eu comecei a fazer uma análise de mim mesma, eu tinha muito esse foco no autoconhecimento, tentava sempre analisar o que estava acontecendo com os meus sentimentos e eu reparei que muito provavelmente eu tinha criado essa ilusão de segurança, né, de ter um cargo estável ali por um motivo de camuflar algo. E foi exatamente isso que me deu um clique de talvez eu tenha um sonho que está escondido e que está camuflado e que muito provavelmente é por isso que eu não estou me sentindo completa agora que eu estou nessa posição. Bom, só sei que eu pensei, realmente está faltando algo, vou procurar uma ajuda e procurei um processo de coach. Eu contratei um coach, entrei num processo de coach para poder
me encontrar, entender o que eu realmente estava buscando. Eu já tinha uma noção que eu queria impactar pessoas, impactar vidas das pessoas ligadas à área profissional em uma escala muito maior do que eu estava fazendo. Eu já estava fazendo isso dentro daquela empresa, mas eu sentia aquela sede de fazer isso com mais pessoas, de impactar mais vidas. Era o meu propósito, né? Então ali ainda me faltava algo. Então eu comecei esse processo de coach e foi um divisor de águas na minha vida, literalmente. Eu descobri que muitas coisas estavam me limitando, que eu tinha crenças que me limitavam, que eu tinha sabotadores que eu usava comigo mesma, eu mesma estava me sabotando, criando aquela ilusão de segurança, quando na verdade eu camuflei meu sonho de empreender. E eu descobri que meu sonho era empreender, impactar vidas de uma maneira que não tivesse limite, que eu pudesse alcançar mais pessoas. E aquilo, depois que fez esse clique, que eu entendi qual era meu sonho, eu pensei, eu não posso mais fechar os meus olhos para isso, né? Não dá. E aí, naquele processo de coach, eu aprendi a me planejar, a me organizar, a colocar os meus pés no chão e colocar as coisas em ação. E foi isso que eu fiz quando eu tinha nessa empresa uma chance muito forte e palpável ali nas minhas mãos já de assumir um cargo maior, de conseguir ainda uma promoção maior, eu simplesmente decidi sair. Ninguém entendeu nada. Pensem só, vocês estão escutando, começa a fazer sentido para vocês. Imagina as pessoas que não sabiam. Todo mundo me achou louca. Como assim, Elisandra? Você vai largar uma coisa que você tá um salário bom, um cargo de gestão, com 26 anos, com uma oportunidade de assumir um cargo maior nas suas mãos, e você vai largar tudo isso por uma coisa que você nem sabe se vai dar certo. Mas no fundo do meu coração eu sabia que ia dar certo, porque eu tinha planejado, me organizado, plantado meus pés bem firmemente no chão e feito toda essa técnica de tirar a minha meta, que era empreender, do papel, de uma forma consistente, sem sonhar por sonhar, mas sonhar consistentemente, ganhando tempo, energia e muito autoconhecimento. A partir desse processo de coach, eu me conheci ainda mais, comecei a saber o que me limitava e o que estava me sabotando, então eu já botei essas coisas para correr, já lutei contra isso e assumi mesmo as rédeas ali dos meus passos, da minha vida, e eu realmente saí dessa empresa para ir atrás do meu sonho de empreender. Então, hoje, a minha missão como coach é fazer pelas pessoas exatamente o que aconteceu comigo, que é agregar para as pessoas degraus, mas para que elas consigam subir os degraus dela de desenvolvimento profissional de uma forma mais inteligente possível. Porque uma coisa a gente é se desenvolver, uma coisa é atingir a meta, mas outra coisa é você fazer de forma inteligente, de forma assertiva, de forma que vá ali no, sabe, na forma exata, exatidão, precisão. Muita pouca gente tem isso. Muita gente está atingindo metas, muita gente chega lá. Mas quanto tempo, energia essas pessoas perderam? E quanto autoconhecimento essas pessoas realmente têm sobre elas? Quantas coisas talvez não estão limitando elas, elas nem sabem, delas conseguirem mais. Então, essa é a minha missão como coach, sempre foi. Isso me começou a me suprir de uma forma maravilhosa. Eu vendo os meus clientes ali de coach, meus queridos coaches, né? Realmente saindo da inércia, conseguindo colocar em prática as metas deles no trabalho, crescendo na vida profissional, mudando a visão deles mesmo do que era ali a profissão. E isso, consequentemente, afetava ali o meio das pessoas. Então, gente, quando a gente trata uma área da nossa vida, a área profissional, a gente nunca fica só ali. É igual tratar só a área pessoal ou só a área, enfim, a gente nunca trata só uma área, porque a gente é um ecossistema. Então, quando a gente está bem ali em uma área, a gente impacta positivamente também as outras áreas, e as pessoas que convivem com a gente conseguem ver isso. Então, hoje eu sei que eu tomei a decisão certa, porque eu me sinto realizada. Mas ainda faltava aí alguma coisa no meu sonho, eu ainda sentia algum vazio, e eu vou explicar para vocês o porquê.
Eu via tantas pessoas querendo ter acesso a um processo de coach, ter acesso às ferramentas, à metodologia, esses processos que realmente fazem as pessoas saírem da inércia e alcançarem as suas metas de uma forma inteligente e assertiva. Eu via muitas pessoas querendo isso, mas poucas pessoas realmente podendo ter isso. Muitas pessoas não podiam, às vezes, ter um acesso individual comigo, porque não tinham condições, às vezes, de pagar um processo de coach comigo, porque é um investimento alto, ou porque não tinham, às vezes, tempo para despender para isso, porque o processo de coach, ele não é tão flexível em horário, então você tem que despender ali um horário fixo, às vezes a pessoa não tinha essa engessabilidade no horário, tinha que ter mais flexibilidade. Às vezes a pessoa tinha um perfil mais autodidata, independente, que gosta realmente de aprender sozinho, de fazer as coisas sozinho, como eu, por exemplo, fiz muito tempo, de aplicar em mim mesma e me desenvolver. Tem pessoas que têm esse perfil. Então, independente do motivo, eu via pessoas querendo ter acesso a um processo de coach, querendo ter acesso a esses resultados, querendo mudar, com vontade de mudar a sua realidade na área profissional, mas não podendo por algum motivo. E aquilo começou a me angustiar muito mesmo, porque eu queria fazer alguma coisa também por essas pessoas que não poderiam, como eu ia fechar os olhos para essa situação onde pessoas não estavam alcançando o que elas queriam para a vida delas por falta de acesso a ferramentas, metodologias e informações. Então, muitas pessoas começaram a me pedir, né, Elisandra, ensina isso, e é realmente isso que eu resolvi fazer. Eu resolvi ensinar, e aí, no final dessa aula, a gente, lógico, a aula é um pouquinho também sobre isso, claro, a gente vai ver 8 dicas maravilhosas, mas no final, para quem quiser aprofundar nisso, fica até o fim, que vocês não vão se arrepender. Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre a minha história, acho que não. Vamos para a primeira dica das 8? Então, hoje a gente vai falar 8 passos para tirar as metas do papel. E eu vou falar agora a primeira delas. A primeira delas é que as metas, a sua meta que você definiu aí para você, ela tem que ser importante para você. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é a sua motivação real para você ter essa meta. Ou seja, você tem ali, é quase como uma cebola. Você vai se perguntando a ponto de descamando as camadas, ele tirando as camadas dessa cebola até você chegar ali no centro de qual é a sua real motivação. Então vamos lá. Ah, eu quero abrir um negócio. Por quê? Ah, porque eu quero ser independente. Por que é tão importante para você ser independente? Ah, porque eu fui criada dessa forma, para sempre ser independente, ter a minha independência profissional. Ótimo. E o que você pensa sobre essa forma que você foi criada? Qual é o seu sentimento sobre ser independente profissionalmente? Ah, me dá um sentimento muito positivo, porque muitas pessoas duvidaram de mim. Opa, então muitas pessoas duvidaram que você ia conseguir ser independente profissional? Sim. Então, o que você pensa sobre isso, das pessoas não terem acreditado em você? Nossa, eu fico muito brava, eu quero provar para essas pessoas que elas estão erradas. Nossa, acho que a gente chegou aí na motivação real. A motivação real desse exemplo que eu dei não é empreender, não é ser independente. É provar para as pessoas que duvidaram dela que ela consegue e que ela vai sim conseguir empreender e ser independente. Vocês entendem? A motivação, gente, ela é profunda, ela é algo que está assim no meio mesmo das camadas. Você tem que ir se aprofundando dentro de você e descobrir qual é a real motivação por que, Elisandra, que eu tenho que descobrir isso? Porque quando você descobre essa motivação, é ela que vai te dar gás, energia e total motivação para você realmente tirar essa meta do papel. Toda vez que você se deparar com um empecilho, com uma pedra no caminho, com um desafio, porque, gente, eu contei minha história aqui para vocês, parece até que foi fácil, né? Eu entrei nessa empresa, cresci, virei gestora de 4 áreas, saí de lá, empreendi, abri 2 empresas, não sei se eu falei isso para vocês, mas hoje eu tenho 2 empresas. As 2 empresas hoje me dão mais rentabilidade, mais motivação e mais felicidade do que eu jamais tive.
Mas, gente, para chegar nisso, com certeza absoluta, eu posso te falar que eu passei por muitos desafios, muitos. Muitas pessoas duvidaram de mim, muitas pessoas acharam que eu não ia conseguir, muitas pessoas me acharam louca, né? Sem contar nos desafios reais mesmo, de ter que estudar coisas que eu não sabia, como isso aqui que eu tô fazendo com vocês, como eu queria alcançar mais pessoas, eu tive que estudar muito marketing digital, eu tive que ingressar numa área que eu não conhecia, eu tive que me esforçar, eu deparei com muitas dificuldades, com meses que eu fiquei ali sem uma perspectiva de se ia dar certo. Eu só vou contar para vocês no livro. Mas desafios existem. E se você não tem essa motivação muito, muito forte em você, você vai desistir. Porque quando você se lembra da sua real motivação, não, aquilo é o que eu quero, é por isso que eu quero tanto isso, aquilo te dá um gás. E quando a pessoa te dá um gás, e quando você sente esse gás, você olha para aquele obstáculo e você fala assim: eu vou te vencer. Porque eu sei o que eu quero, eu entendo por que eu quero isso e eu vou conseguir. Mas por quê? Porque você tem uma motivação real, uma motivação forte. Se a sua motivação não for forte, eu quero empreender para ser independente. Com certeza, ela não vai te dar toda essa base que você precisa para persistir, ter foco quando as dificuldades começarem a surgir. Fechado? Então, a primeira coisa é você identificar qual é a sua motivação. Depois que você fez isso, você vai analisar essa motivação. Porque muitas vezes a nossa motivação não é saudável. Então, vamos supor, eu quero fazer medicina porque o meu pai falou que eu não ia ser capaz nunca de passar em medicina. Então, eu encontrei a minha motivação. É o meu pai que duvidou de mim, eu quero provar para ele que eu consigo. Eu estou dando esses exemplos de provar para ele, gente, mas existem várias motivações. A minha, por exemplo, era impactar pessoas. E a sua vai ser outra, tá? Cada motivação é única. Então, nesse caso da pessoa de medicina, ela tá com uma motivação que ela tem que se questionar. Eu vou fazer mesmo esse vestibular de medicina para provar para o meu pai que ele tá errado, ou porque porque ele tá errado, mas eu quero mesmo fazer medicina? É uma pergunta válida para se fazer. Ou eu vou fazer só para poder provar para ele que ele tá errado? Não, Alessandra, eu não quero fazer medicina. Na verdade, eu tenho vontade de fazer outro curso, tenho vontade de fazer enfermagem, tenho vontade de fazer direito. Mas meu pai fala que esses cursos são fáceis de passar, que o difícil é medicina, então eu vou provar para ele que eu consigo. Então já tem alguma coisa errada. A sua motivação tem que ser sua, tem que ser uma motivação da sua vida para você mesmo, de você com você mesmo. Se a sua motivação real ali que você encontrar não faz sentido para você, se aquela meta não faz sentido para você, se você está fazendo por conta de qualquer coisa, por outras pessoas, por outros fatores, por qualquer coisa que não seja por você, já está errado. Aí é o momento de você rever essa meta, entender se ela realmente é relevante e vale a pena para você, tá bom? Então, primeira coisa, anotem aí, as metas devem ser importantes para você. Encontrar a sua motivação e analisar se essa motivação é saudável, se ela vem de você para você mesmo, ou se ela vem de imposição dos outros. Fechado? Até agora tá tudo bem, gente? Responde eu aí, dá um sim, qualquer coisa se vocês estiverem entendendo, se estiver tudo bem. Vamos lá, para a gente ir para nosso passo número 2. Eu quero saber como é que tá até aqui. Coloca eu aí, quem tá entendendo, quem tá gostando, quem tá anotando, quem tá aprendendo, quem já tá tentando aí encontrar sua motivação. Vamos lá, quero saber se vocês estão me ouvindo, porque eu gosto dessa troca. Ótimo, ótimo. Todo mundo acompanhando, beleza. Vamos então para o nosso segundo passo. Nosso segundo passo é ter metas reais. Isso é muito importante. Às vezes a gente fica tendo metas muito no abstrato, né? E é muito importante que a gente tenha metas reais. Eu quero empreender é muito abstrato. As metas, anota aí, ter metas reais. Agora, o que é ter metas reais? Elas têm que ser específicas. O que é ser específica, Elisandra? Por exemplo, quero empreender, meu sonho é empreender, minha meta é empreender. Tá bom, mas empreender em quê? Você quer abrir que negócio? De quê?
Então, eu quero ter... O que é uma meta específica? Eu quero ter um pet shop em janeiro de 2019. Isso é uma meta específica. Você especificou o que você quer. Ah, eu quero empreender. Ah, eu quero me dar bem profissionalmente. Ah, eu quero ser feliz trabalhando. É subjetivo. O que significa para você ser feliz trabalhando? O que é a felicidade para você? Você tem que ser específico. Quanto mais específico você for, mais real é a sua meta. Se ela não for específica, ela não é real. Se ela não for real, você não consegue planejar ela. E se você não consegue planejar ela, você nunca vai tirar ela do papel. E é essa sensação que as pessoas têm de querer coisas e elas nunca saem do papel. Beleza? Então, específicas, não abstratas, específicas. O que eu quero? De que jeito? Exatamente eu quero. Mensuráveis. Tem que ser uma meta capaz de você conseguir medir depois se você conseguiu atingir ou se você não conseguiu atingir. Por exemplo, quero ser rica. Quero ser rica não é mensurável. O que é ser rico para você? Ser rico para um, às vezes, é ter 1 milhão na conta. Ser rico para o outro é ter 10 milhões na conta. Ser rico para o outro é ter 100 mil. Então, o que é ser rico para você? Tem que ser mensurável a sua meta, para você poder chegar no momento e dizer, ah, tá, tem 100 mil na minha conta, então, fechou, eu atingi a minha meta. Ah, não, tem 1 milhão, então agora eu atingi a minha meta. Ser rico não é mensurável, não tem como a gente medir se você chegou lá ou se você não chegou, tá bom? Então, específica, mensurável. Outro ponto, ser alcançável. Muitas pessoas colocam metas que não são atingíveis, que não são alcançáveis. Então, por exemplo, vou dar um exemplo totalmente esdrúxulo, tá, gente? Assim, dando uma exagerada para vocês entenderem o exemplo. Ah, eu quero caminhar no sol. Não tem jeito, é impossível, não tem como atingir essa meta, ela é inatingível. Então, a sua meta, ela é inatingível ou ela é atingível? Ela pressupõe que você vai fazer alguma coisa que não tem como atingir, por exemplo, aqui no seu país, pelas leis, não tem como. Ou ela é algo atingível. E aí, gente, isso que eu tô falando para vocês é uma análise fria. Tem como atingir ou não tem como. Não é uma análise de se eu consigo atingir ou não. Porque muita gente já coloca aqui a insegurança do tipo, ah, essa meta que eu quero é muito difícil, esse sonho é muito grande, eu não vou dar conta, então ela não é atingível. Não é isso que eu tô falando aqui. É se ela é realmente capaz de ser atingida. E aí, se você tá tendo esse tipo de pensamento, já é um clique. Claro que você consegue atingir o que você quiser, basta você ter as ferramentas, a metodologia certa para você conseguir atingir. Fechado? Específica, mensurável, alcançável. 4. Relevante, ela tem que ser relevante para você. Essa meta faz sentido para sua vida? Quando você fala assim, atingi essa meta, ela realmente se instalou, concretizou na minha vida. Faz diferença? Para mim, estou mais feliz, estou mais motivado, engajou a minha vida, fez total diferença na minha vida profissional? Não. Ela foi relevante para você? Não. Então é uma coisa a você pensar, as metas têm que ser relevantes para você, senão você está perdendo tempo. Essa meta realmente é relevante para você? Ela faz sentido para você? Ela é importante para você? Ela vai fazer diferença para você? Você vai ficar feliz, muito satisfeito se você alcançar ela? Então, ótimo, é uma meta relevante. Se não for relevante, gente, já corta essa meta e vamos encontrar a próxima meta relevante para você. E por último, ela tem que ser temporal, ou seja, prazo. O maior erro que as pessoas cometem quando tem uma meta é não colocar prazo. Ah, Elisandra, mas eu ainda não sei quando que eu vou conseguir. Não interessa, você tem que colocar esse prazo para ancorar em você. Quando esse prazo ancora em você, você cria outra estrutura mental para lidar com aquela meta, outra estrutura de planejamento. Como você vai planejar suas ações se você não sabe quando elas terminam? Entende? Então, vamos entender o seguinte. A minha meta é abrir um pet shop, como naquele caso do pet shop. Abrir um pet shop dia 16 de janeiro de 2019. Essa meta ela é específica, abrir um pet shop. Ela é mensurável, eu consigo medir se eu abrir ou se eu não abrir esse pet shop. Ela é alcançável, ela é relevante para a vida dessa pessoa, porque ela quer muito abrir esse pet shop, e ela é temporal, porque eu coloquei uma data, 16 de janeiro de 2019.
Entenderam o que é uma meta real? Todo mundo comigo? Tudo bem? Devemos definir prazos para as metas ou é indiferente? Já falei disso, né? Tem sim que definir os prazos, que é a parte de ser temporal. Para uma meta ser real, ela tem que ter prazos. Fechado? Todo mundo entendendo? Ótimo. Estabelecer prioridades. Às vezes a gente tem mais de uma meta. Às vezes não, é comum a gente ter mais de uma meta, tá? É normal, é saudável a gente ter mais de uma meta. Às vezes a gente está ali com muitas metas, muitas coisas na cabeça, eu quero tanta coisa, né? Mas é fundamental que a gente estabeleça prioridades. Então, realmente, qual é a meta prioridade para você colocar toda a sua energia? Porque quando a gente dá atenção para várias metas ao mesmo tempo, a gente não dá atenção 100% para nenhuma delas, a gente não faz 100% nenhuma delas. Então, o importante é, pega um papel, descarrega ali todas as suas metas, que seja mesmo as metas simples. Eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero emagrecer 5 quilos, eu tô saindo um pouco da área profissional, mas faz isso. Pega um papel e derrama ali, despeja todas as suas metas. E aí você vai colocar números na frente delas de prioridade. Qual é? Acho que é até mais fácil começar pela que não é tão prioridade. Qual é a que está em última prioridade? E assim consecutivamente, até você achar que é prioridade para você naquele momento. Ah, essa aqui encontrei a minha prioridade. Então você vai colocar todo o seu foco nela. Porque quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer nada bem feito. O nosso cérebro, ele foi feito para colocar um foco total em uma coisa. Quando a gente fica desfocando aí a nossa atenção entre várias coisas, ele demora aí um tempo para focar, desfocar, focar, desfocar. Você perde tempo, energia, que são coisas que a gente não quer. Então, você pega uma meta prioritária por vez, coloca toda a sua energia e o seu tempo nela, planeja ela, faz todos esses passos que a gente está fazendo com ela. Fiz, deu certo, concretizei, então eu vou para a próxima. E assim consecutivamente, certo? Então, esse é o terceiro ponto, estabelecer prioridades. Pensar no futuro é muito bom, pensar numa coisa muito longe é muito bom, mas a gente tem que trazer para o presente, para a prática. Essa meta, parece estar longe, mas não, ela é a minha meta, ela é real e eu preciso começar a trabalhar nela agora, tá bom? Quando é uma frase muito legal que eu, na verdade, não sei quem falou, muitas pessoas falam, não sei quem é o autor real, mas faz todo sentido, que é daqui 5 anos você vai você vai desejar ter começado hoje. Então, gente, não espera, não procrastine, porque daqui 5 anos, quando você olhar para trás, você vai pensar, putz, se eu tivesse começado naquele dia, eu estava alcançando isso muito mais cedo, né? Então, estabeleça prioridades e vai foco total em cada uma por vez. Fechado? Então, esse é o terceiro passo. Tudo bem com o terceiro passo? Alguém aí tem alguma questão? Vamos para o próximo? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Quarto passo. Separe a sua meta em objetivos, em tarefas menores. Aqui é a chave. Essa é a chave do planejamento das ações. Então, vamos lá. A minha meta é entrar numa pós-graduação. Então, você tem lá sua meta. Entrar numa pós-graduação em janeiro de 2019. Beleza. Ela é alcançável, ela é mensurável, ela é específica, ela é datável, tudo aquilo que a gente falou. Então, dentro dessa meta, o que você precisa fazer? Quais são as ações principais que você precisa fazer para conseguir concretizar essa meta? Aí você vai despejar mesmo ali no papel. Ah, preciso ter dinheiro, eu preciso ter tempo, eu preciso, dentro da sua realidade, tá? Eu preciso conseguir esse dinheiro que eu ainda não tenho, eu preciso organizar o tempo que hoje eu não consigo, eu preciso escolher uma área, direito, que eu não tenho certeza se eu quero a pós-graduação de comercial ou se eu quero a de marketing. Enfim, tem algumas coisas ali que você tem que fazer. Depois de você ter despejado isso, você vai pegar cada atividade dessa e vai ramificar em pelo menos 3 atividades que você tem que fazer
para que você consiga atingir aquela atividade. Então, vamos lá. Eu preciso conseguir dinheiro. Então, se eu preciso conseguir dinheiro, quais são as 3 tarefas dentro de conseguir dinheiro que eu preciso fazer para conseguir dinheiro? Ah, eu preciso rever minhas finanças para entender onde eu posso economizar. Eu tenho que conversar ali com meu cônjuge, com a minha esposa ou com o meu marido para entender o que a gente pode fazer dentro de casa para cortar alguns custos. E eu preciso tentar achar uma segunda renda, uma segunda fonte de renda para poder agilizar isso. Ótimo, você já tem ali 3 atividades para aquela atividade macro. Você tem 3 tarefas para aquela atividade macro. Vamos para a próxima. Eu preciso organizar meu tempo, eu preciso ter tempo. Quais são as 3 coisas que você precisa fazer? Ah, eu preciso remanejar os horários com os meus clientes tal. Eu preciso aprender, às vezes, a produzir melhor, porque eu estou fazendo muita hora extra, então eu preciso ter mais produtividade. Ah, eu preciso, sei lá, começar a passar minha academia que eu faço de noite para antes do trabalho, para acordar mais cedo e conseguir esse espaço de tempo. Ótimo. Então você já tem ali suas 3 tarefas ramificadas dentro daquela atividade e assim consecutivamente. Então vamos lá. Pegou um papel, pegou sua meta macro, colocou lá em cima. Ela específica, mensurável, tudo aquilo que a gente já fez. Então a sua meta mesmo. E aí você vai descarregar embaixo quais são as atividades, as ações que você precisa fazer para conseguir atingir aquilo. E aí, para cada ação, você vai ramificar em pelo menos 3 tarefas que você tem que fazer para conseguir realmente fazer aquela ação e aquele seu planejamento. E aí, você vai olhar e você vai ter literalmente um planejamento de ação com todas as ações necessárias. Dentro dessas ações, mini ações que você precisa fazer para atingir aquelas ações. E aí vem a parte principal, colocar datas. Você vai pegar essas mini tarefas que você ramificou e vai primeiro colocar prioridade. Qual você precisa primeiro? Você precisa primeiro arrumar o dinheiro ou primeiro conseguir o tempo? Ah, o tempo rapidinho eu me organizo. Agora o dinheiro não, eu tenho que planejar com uma hora de antecedência, então eu já preciso começar agora. Ótimo. Então você já vai pegar essas ramificações de tarefa e já vai colocar prazo para elas. Olha, até dia tal eu vou falar com a minha mulher, até dia tal eu vou rever todas as minhas finanças e ver onde eu posso economizar, e até dia tal eu vou fazer isso. Se você não colocar data, de novo, você vai ficar preso em você mesmo e você não vai conseguir sair do lugar. Data é o mais importante. Vocês entenderam essa parte do planejamento, gente? As ações macro principais, ramificação de pequenas ações de pequenas tarefas que vocês precisam fazer dentro de cada uma delas para poder atingi-las e ordem de prioridade para elas e datas específicas para você fazer cada uma dessas ações. Inclusive, coloca se você vai precisar da ajuda de alguém, tem ações que não precisam só de você. Ah, preciso da resposta do meu cliente para ver se ele vai conseguir remanejar isso, cobrar dele. Então, todas as suas ações que você precisa fazer para conseguir aquelas atividades macro para poder conseguir a sua meta, que é fazer uma pós-graduação. Tudo bem? Manuel, cheguei agora, por favor, repita o primeiro e o segundo passo, se possível. Vamos fazer uma recapitulada só nos nomes, tá? Nos tópicos, Manuel. Depois essa aula vai ficar disponibilizada, gravada para você vai poder reassistir. Mas só para você não perder aqui o fio da meada, o primeiro passo, as metas têm que ser importantes para você. O segundo é ter metas reais. A terceira é estabelecer prioridades. E a quarta, separar objetivos em tarefas menores. Todo mundo aí está entendendo? Tem alguma dúvida? Até agora, tudo ok? Coloca eu aí, se você está gostando, se você está aprendendo coisas que realmente vão fazer diferença para você e se você está entendendo. Antes da gente ir aqui para o nosso quinto passo. Então, quinto passo é aprender com o exemplo dos outros. Ótimo. Tem o pessoal aqui já colocando eu. Ah, que bom. Maravilha. Então, vamos lá. Quinto passo, aprenda com os exemplos dos outros.
Muitas vezes a gente pensa assim, mas o objetivo do outro é tão diferente do meu. Realmente, cada meta ela é singular, ela é específica, customizada para você e ela é só sua. Mas isso não significa que você não possa aprender com os outros, aprender com os erros e com os acertos dos outros. Então, eu estou pensando em empreender, quero abrir o pet shop no dia 16 de janeiro de 2019. Com certeza, às vezes tem alguém ali do seu lado, da sua família, que já passou por isso, já empreendeu, já abriu um negócio, e você pode trocar uma ideia com ele. O que foram os seus maiores erros no início, seus maiores acertos? O que você pode me dar aí de uma dica? Ou ainda, seguir pessoas importantes que você admira, no Instagram, no Facebook, tentar aprender com eles, ver o que eles dão de dicas, enfim. É muito importante a gente entender que a gente vive num meio onde a troca ela é muito rica. Então, se você se prende só ali a você, tenta fazer tudo de uma maneira, numa bolha, muito provavelmente você vai demorar muito mais. Use esse recurso de você ter relacionamentos. Então, use esse recurso de pessoas que você conhece, de pessoas que você, às vezes, Sandra, eu não sou tão bom assim de ficar perguntando. Então, pesquisa quais são os profissionais players desse mercado que você está atuando. Eu quero ser promovido, eu atuo no ramo de construção civil, eu sou engenheiro. Quais são os players, os top desse seu mercado? Começa a seguir eles, vai lá ver o que eles estão fazendo, vai lá ver o que eles estão pensando, o que eles pensam, como que eles agem. Essa é a importância de você olhar para fora e tentar absorver o máximo que você conseguir, filtrar o que é relevante para mim, o que não é, e o que eu posso aprender com isso para conseguir colocar em prática na minha meta. Fechado? Então, esse é o quinto passo. Vamos para o sexto passo. O sexto é você fazer uma avaliação das suas metas antigas. Você pode pensar que não, mas você já concluiu muitas metas. Pode olhar aí para trás, que eu tenho certeza que você vai encontrar muitas metas suas que você já conseguiu alcançar e você alcançou às vezes de uma forma tão natural que você não percebeu, ou você tem consciência sim que você atingiu essas metas. Então, esse é o momento de fazer essa retrospectiva. A gente aprende muito com os outros, mas a gente aprende muito com nós mesmos. E a gente só aprende com nós mesmos quando a gente faz uma análise muito profunda. Se a gente não analisar, se a gente deixa passar batido no automático, a gente não aprende nada. Então, agora é o momento de você olhar para trás, olhar todas as metas que você já atingiu e olhar o que você errou e o que você acertou com essas metas. O que você errou é o que você vai tentar consertar aí para os próximos, para essa próxima meta que você definiu. E o que você acertou é o que você vai potencializar aí para essa próxima meta que você definiu. Então, muitas vezes a gente analisa tanto o futuro, o que eu quero fazer, os outros, e se esquece que o maior aprendizado que a gente tem é com nós mesmos, com os nossos erros e com os nossos acertos. Então, olhe aí para trás, tenta lembrar das suas metas que você já atingiu. Faz aí uma retrospectiva, uma análise mesmo, anota, meta tal que eu atingi. O que eu me lembro que foram meus maiores erros, os meus maiores acertos. Por ser metas diferentes, com certeza, às vezes, se você olhar o específico, talvez não faça tanto sentido para sua meta, mas se você olhar de uma forma macro, por que eu cometi esse erro? Porque eu estava desatento, porque eu negligenciei às vezes uma etapa, porque eu estava muito autoconfiante e não achei que isso aqui fosse pegar tanto, ou porque eu estava muito perfeccionista e demorei demais para agir, porque eu estava preso ali no meu perfeccionismo. O que foi que te levou àqueles erros? São, com certeza, coisas que fazem parte de você que vão te levar, provavelmente, para os próximos erros, se você não aprender com isso. Porque a partir de agora, você vai fazer essa retrospectiva, você vai aprender com isso. Certo? Então, esse é o sexto passo. Vamos para o nosso sétimo passo. O sétimo passo é que você não esqueça dos seus valores. Isso é muito importante, gente. A nossa meta e todas as ações ramificadas que a gente fez lá no nosso planejamento para atingir essas metas, elas têm que estar em congruência com nossos valores. E aqui, eu não estou falando nem de julgamento do que é certo, do que é errado. Eu estou falando dos seus valores. Eu não estou falando nem de fazer uma coisa ilegal. Estou falando, às vezes, de uma coisa simples, que às vezes não faz sentido para você, não está em congruência com o seu valor. Então, às vezes o meu valor máximo é segurança.
ótimo. Eu fico falando de empreender aqui, gente, mas não tem mal nenhum de você ter um valor máximo de segurança. Faz parte do seu perfil e tá tudo bem com isso. E aí, você tem que ser o melhor nisso. Segurança não é acomodação. Segurança é você ser um executivo de uma empresa, trabalhar dentro de uma empresa, mas você tem que ser o melhor naquilo que você propôs a fazer. Agora, voltando para o assunto, se o seu valor máximo é segurança e você está com uma meta que talvez sei lá, vender bombom, enfim, sei lá, empreender. Vamos supor que você está com uma meta assim e seu valor máximo é segurança. Será que você realmente está suprindo ali os seus valores? Aí você tem que voltar lá na sua motivação. O que será que está me motivando mesmo? Será que está em congruência com o que é relevante para mim? Então, faça essa autoanálise, se está mesmo em congruência com seus valores. Não vale a pena. Se você tem uma ação, se você tem uma meta, e o único jeito de atingir aquela meta, ó, esse é o ponto da reflexão. Se você tem uma meta, e o único jeito de você atingir aquela meta é você passando por cima de algum valor seu, então não vale a pena atingir aquela meta. Você entendeu? Se a única forma de atingir aquela meta é passando por cima de um valor seu, é um momento de você repensar se existe uma outra forma de se fazer isso, ou se você realmente está colocando a meta certa para você. Tá bom? E vamos pro último passo, mas calma que ainda tem aí uma parte pela frente, o último passo dessa primeira etapa da nossa aula. Então, o último passo é acompanhe o seu progresso. Gente, não adianta nada a gente estar fazendo, colocando ali as nossas ações em prática, as que vocês planejaram lá nas ramificações, e a gente não está acompanhando isso. Se realmente está dando certo. Então, eu tenho que ter lá um checklist. Fiz isso, o prazo eu atrasei, eu adiantei, checklist. Eu tenho que acompanhar isso. E o principal, gente, que é curtir o caminho. Tem uma coisa muito séria, que é uma síndrome que as pessoas têm, que é focar na linha de chegada. É focar na minha meta. Então, eu só vou ser feliz quando eu conseguir esse emprego. Eu só vou estar plena, satisfeita quando eu chegar lá. Quando eu conseguir esse dinheiro, essa meta, eu vou fazer isso. Quando a gente sempre está colocando expectativa no futuro, da linha de chegada, da meta de onde a gente quer, os nossos sentimentos positivos. Então, tudo está atrelado à nossa linha de chegada, felicidade, satisfação, motivação. Eu não vou sentir nada disso se eu não chegar lá, o que está completamente errado. Se você deu um passo, você tem que olhar para trás, olhar para esse passo, sentir orgulho desse passo, comemorar esse passo e olhar sempre para o que você fez, não para o que ainda falta fazer. Se você olha, às vezes, 50 atividades que você tem para fazer ainda, às vezes te dá aquela ansiedade, meu Deus, é muita coisa, não vai conseguir. Não. Chega de fazer isso, você vai olhar para o próximo passo. Qual é o meu próximo passo? É esse, então eu vou lá, dou ele, comemoro porque eu dei ele, olho para trás, quantos passos eu já dei e olho para o próximo passo. Então, mais um passo, dei ele, comemoro que eu dei ele, olho para trás, vejo tanto passo que eu já dei e olho para o próximo passo. Quando você menos perceber, você vai estar lá do ladinho da sua meta e aquilo nem teve tanta angústia para você e você teve felicidade no seu percurso, no seu caminho, nos seus passos, você comemorou os seus passos e você teve alegria de colocar essa meta em prática. Senão, gente, fica uma coisa pesada. Realizar a meta parece que é uma coisa que é um fardo e não tem que ser um fardo. Se você está indo em direção para o que você quer para sua vida, olha que maravilhoso. Quantas poucas pessoas podem realmente ir em direção para o que elas querem para a vida delas. Então, passo a passo, comemorando cada conquista, mesmo que seja pequena aos olhos dos outros, para você não vai ser a partir de agora. Você vai comemorar cada passo e vai sempre olhar para o próximo, sem ansiedade, sem aquela pressão de ter que fazer tudo perfeito e maravilhoso. Você só vai fazer o seu melhor. Combinado, gente? Então, muito obrigada por ter despendido o seu tempo até aqui. Um abraço e eu te vejo do lado de cá.